Quero cumprimentar com sua paz do Senhor, amém? Tive a alegria de estar aqui junto com os irmãos, podendo adorar e exaltar o nome do Senhor. Costumo dizer, eu não só venho para pregar, eu venho para cultuar o meu Senhor. Porque em todos os lugares que a gente vai, eu percebo que as pessoas estão querendo ser estrela demais. Glória a Deus. Mas aqui que vai brilhar nessa noite é a resplandecente estrela da maior luz da Bíblia. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aquele que vive e reina e reinará para todo sempre. Amém? Vamos. Antes de ler a palavra, eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia diz, no livro de Mateus capítulo 18, louvado seja Deus, que Jesus começa a falar e instruir os seus discípulos em uma certa visão, aonde que o povo, eles se reuniam, mas às vezes tinha alguma rixa aqui, outra ali. Jesus fala assim: olha, se você tiver alguma rixa contra o seu irmão, vá até esse sete. Se porventura o seu irmão não quiser, chame uma ou duas pessoas, para que por meio do testemunho de duas ou três pessoas, essa pessoa venha ser confirmado tudo aquilo que for dito. Porque precisa de testemunho. Porém, se essa pessoa não quiser te ouvir, leva até a igreja. E se ainda assim ela não te ouvir, a Bíblia vai dizer que Jesus fala: considere como um gentil. Aleluia. E ali Jesus lança uma palavra que ela é por muito citada: onde houverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Glória a Deus. Eu já vi gente sábia dizer que Jesus só vai estar no meio da coração, pastor. Aleluia. Porém, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, e também nós procuramos acrescentar um pouquinho de português, porque é necessário. Veja bem, essa palavra onde estiver é um termo condicional, pastor, que nos dá a visão que ele pode estar no meio de uma correção de um irmão que está em rebeldia. Ele pode estar, louvado seja Deus, em uma casa onde está sendo feita uma oração, e ele pode estar aqui no nosso meio nessa noite. Onde estiverem dois ou três, Deus não opera apenas com quantidade, é um culto com qualidade. Pastor, mas tem culto, é culto com qualidade, aonde não há adoração a homem, aonde não há o homem como centro das coisas. É o Senhor Deus Pai, Filho e Espírito, é o centro de todas as coisas. E se nós vimos aqui adorar a Ele, Ele está no meio. Se nós viemos aqui glorificar a Ele, Ele está no meio. Se nós viemos aqui fazer menção do nome dEle e da palavra dEle, Ele está no meio. Você crê? Você crê? Você crê nessa noite que Ele está no meio? Porque onde estiver dois ou três no meu nome, onde estiver, Ele está dizendo: se for no meio da coração, mas também se for no meio do culto, eu estou junto. Quem crê que Jesus está? Vamos ler a palavra no livro de Lucas, capítulo 4, versículo de número 18. Louvado seja Deus. Vamos ler o versículo 17. Glória a Deus. Amém. 17 em diante, diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do nosso Deus. Amém? Aleluia. Podemos acertar os nossos lugares, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, porque é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Irmãos, eu me admiro quando eu chego num lugar onde que o culto é o mesmo,
Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque tem lugar repleto de pessoas onde é que se sacode chave de casa, chave de carro, então lugar repleto, onde é que em vez de revelarem mesmo, conforme o que o Senhor manda, aleluia, eles estão fazendo adivinhações sobre os púlpitos, sobre os altares do Senhor, e estão brincando a fé das pessoas. E sabe o que é incrível? Ainda assim esse lugar fica cheio, tem um monte de adivinhos. E sabe o que é pior que isso? Uma certa feita eu estava diante, aleluia, aprendendo, que eu gosto de aprender, irmãos. Quando fala de Bíblia, da vontade de Deus, as coisas de Deus, eu gosto de aprender. Eu vi um irmão colocando um vídeo onde é que a irmã primeiro falava: eu sou presente nas igrejas, eu ajudo os crentes. Mas espera aí, se você sabe que é um nome poderoso lá na igreja, e que por causa desse nome você pode ser expulso, como é que você ainda consegue ficar lá dentro? Ele virou e falou: é porque eu falo que sou o Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é vergonhoso em saber que o diabo tem andado nas igrejas, meu pastor, e usado as pessoas, e as pessoas achando que é o Espírito de Deus. Então, a Bíblia vai dizer: todo Espírito que confessa que Jesus é o Senhor, esse Espírito é de Deus. E eis aí o problema: Satanás trança em certos lugares, Satanás sobe nas igrejas, e muitas das vezes as pessoas têm tido as suas visões tapadas, porque ao invés de vir atrás do abençoador, vai atrás das bênçãos. E o que me alegra no meu coração é saber que uma igreja se preocupa com libertação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Isso alegra meu coração. Por quê? Veja bem. Aleluia. A Bíblia vai dizer: seja Deus verdadeiro em todo homem. Amém. O que é todo homem para você? É todo. Aleluia. De cima para baixo. Glória a Deus. Todo homem. O Senhor já não fez questão de virar e falar: louvado seja Deus, e colocar nome justamente por isso, que quando é todo, e no final. Por que isso? É porque quem precisa ser conhecido e reconhecido é o Senhor, não eu. Amém. E hoje, o que mais vimos nos dias atuais? Como foi bem dito aqui pela missionária, e muitas das vezes eu percebo isso nos altares. Quando é um culto de festividade na igreja, pode reparar, as pessoas escolhem a melhor roupa para poder vir no culto. Mas quando é culto normal, escolhe a pior. Aleluia. Já parou para prestar atenção nisso? Quantas pessoas que no dia da festividade vai em loja, gasta dinheiro, gasta até o que não tem para comprar uma melhor roupa, uma melhor calçada, e se esquecendo que a maior veste que Deus espera é a humildade. Glória a Deus. Mas pastor, por que será levantado uma campanha de libertação na igreja? Sendo que a palavra diz que nós somos limpos pela palavra. Amém. Mas é uma palavra que nos limpa de dia e de noite, de noite e de dia, de Glória a dia e de noite, Deus. de noite e de dia. Ela nos limpa constantemente. E eu me lembro daquele domingo, quando eu assisti aqui junto com os irmãos, quando o pastor falava: louvado seja o nome do Senhor, algo que muito me chamou a atenção. Capítulo número 12, versículo 14. Segui a paz com todos. Aleluia. E a santificação, sem a qual ninguém verá. Glória a Deus. Mas aí eu te pergunto: é possível ter paz com todos? Lamentável que não. Por que, pastor? Porque a verdade confronta a mentira. A verdade confronta o nosso ego. Veja bem, eu me lembro de uma época, irmãos, quando eu caminhava para o Senhor Jesus, Pai nos tirou da igreja católica. Eu era catequista, era frequentante, estava preparando para descer as águas na época. E eu me lembro que muitas das vezes o pai forçava a gente a ir, mas quando ele aceitou a Jesus, ele nos tirou da católica e nos levou ao evangelho. Eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro que eu chegava na igreja e eu cantava: sou uma vozinha de Jesus, sou uma vozinha de Jesus. Abro as minhas mãos para adorar e a minha boca para cantar. Louvado seja Deus. Era coisa simples. Não tinha muitas das vezes a firula que tem nos dias atuais, onde é que, como foi bem dito, as pessoas chegam na igreja mais para se amostrar do que
e adorar. E a Bíblia vai dizer que o papai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que acontece hoje? As pessoas não querem adorar o Senhor, as pessoas querem ser, aleluia, reconhecida, ser conhecida. E aí eu vou lembrar de um louvor que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, porque a minha glória é fazer com que o Senhor seja conhecido. Aleluia, que diminua eu e que o Senhor cresça e Ele seja adorado. Aleluia. Mas o que vemos hoje é lamentável saber que no meio da igreja as pessoas querem ser influencers espirituais, querem influenciar, mas por meio da mídia, querem influenciar, mas por meio de se aparecerem, fazendo biquinho na internet, brincando e sensualizando. Ei, deixa eu te falar uma coisa: é terrível o dia em que o Senhor tocar a trombeta e ver muitos desses que se preocupam em serem vistos e não em servir ao Senhor, porque está escrito: servi ao Senhor com alegria, meu pastor, e andai diante dele com cânticos. E eis aí o problema. Hoje as pessoas fazem canções para si mesmos, fazem campanhas para si mesmos e esquece que o culto é para Deus. Se você for olhar, irmãos, estamos em um ambiente nessa noite espiritual. Este ambiente é onde Deus habita, mas veja bem, aleluia, Jesus disse que devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Jesus ensinava sobre o reino, pastor. Jesus direcionava as pessoas sobre o reino. E veja bem, o reino de Deus, ele é espiritual ou ele é material? Se o reino de Deus é um reino espiritual, queridos, Jesus disse: venha a nós o teu reino e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como é no céu, não é? E o que é que a Bíblia diz sobre o céu? Como é lá? Sabemos como é lá? Por experiência, por estarmos lá? Não. Podemos ter algumas lições sobre o céu, mas quando eu vejo Isaías, no capítulo de número 6, dizer que teve uma visão e viu Deus assentado em seu alto e sublime trono, e viu anjos de todas as espécies, e de repente ele se depara com anjos alados que ardiam em fogo, e a Bíblia diz que na boca de todos eles só surgia uma palavra que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Agora veja bem comigo: se lá nos céus os anjos para contemplarem a glória de Deus continuamente diziam que Deus era santo, então por que será que a igreja hoje tem que ser forçada a glorificar? Glória a Deus. O que tem acontecido com o nosso povo de Deus? Onde é que nós só glorificamos se a palavra agradar? Onde é que nós só glorificamos se a palavra massagear o ego? Quando eu falo nós, é lamentável ter que generalizar, porque Jesus não vai buscar a placa, aleluia, do ministério, ele vai buscar um povo lavado e remido no seu sangue. E esse é o problema. Por que será que nos sentimos melhores uns que os outros? Por que nos sentimos mais santos uns que os outros, sendo que essa santificação, aleluia, sem o Espírito não acontece? Por que, pastor? Porque Jesus disse que o Espírito nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E o que acontece hoje? Aleluia, o Espírito é afastado de hogares. Pessoas que usufruem do conhecimento teológico. Vamos lá, o significado da palavra teologia é Deus, logia, estudo. Aleluia, a Bíblia vai dizer: quem examinou a mente do Senhor? Isso é uma pergunta. Como podemos entender a mente de Deus? Como podemos entrar na mente de Deus e falar: olha Deus, o negócio é o seguinte, agora eu vim estudar a mente do Senhor. Quem esquadrinhou a mente do Senhor? Alguém sabe entender o caminho de Deus? Porque a Bíblia, o meu caminho não é o de Deus, a minha vontade não é a de Deus. E o que hoje as pessoas tentam fazer é entrar no reino sem ser espirituais, achar que a letra pode alcançar. Mas eis aí o problema: conhecimento até pode ter, mas que seja para a glória de Deus, que seja para que o Espírito Santo
Senhor Jesus Cristo. Eu acredito no poder da palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia é a única regra de fé do cristão. Eu cresci no nome de Jesus. Nasci numa manjedoura. Filho humilde, sim. Se não me fala a memória, foi Jeremias que profetizou dizendo: aí vem o teu Salvador, pobrezinho e montado no filho do jumenta. Amai a céu. João vai descrever isso no princípio do seu evangelho. E vai começar a dizer: aleluia, que Jesus entra, ovacionado pela multidão. Colocaram um tapete para ele passar. Mas sabe o que me chama a atenção? Jesus não tinha carruagem, Jesus não tinha cavalo alação, Jesus não tinha manga larga, marcha boa, para poder levar ele em direção à terra. E o povo começava a dizer: ele montado no filho de uma jumenta. Ou seja, no jumentinho, ele entrou humilde, como ele mesmo havia instruído os seus discípulos. Eu sou humilde e manso de coração, e nessa humildade vocês acharão descanso para as vossas almas. A prova da humildade de Jesus é que ele disse: mesmo fazendo tantos milagres para São Gilberto, aos poucos, aleluia, que o escritor vai dizer, aleluia, que nem todos os filhos da época caberiam os milagres que Jesus havia feito. E ele, em sua humildade, vira e fala: não se maravilhem com tudo que vocês viram, porque coisas maiores vocês farão, porque eu vou para o Pai. Mas veja bem, se não é humilde, Glória a Deus. mas eis aí o problema. Tem pessoas que não sabem viver com o poder de Deus. Aleluia. Vou te dizer um exemplo: dentro da igreja, quer conhecer alguém, quer poder a ele. Aleluia. Jesus vira para os seus discípulos e fala: olha, quem as pessoas dizem ser o filho do homem? Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Moisés, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. As pessoas dizem isso, mas eu quero saber em vós: quem dizeis que eu sou? Glória a Deus. Tem lugares que se hoje isso fosse perguntado, sabe o que eles iriam dizer? Aleluia, é o Senhor que é o Cristo, não é eu que sou o Cristo. Glória a Deus. Por que será, irmãos? Pessoas querem tentar assumir o lugar de Deus na igreja, sendo que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Ele merece ser adorado, Ele merece ser reverenciado. Mas o problema é que hoje querem assumir o lugar de Deus. Glória a Deus. Eu não te conserto, e você não te conserta. Mas veja bem, falei agora mesmo sobre o rei. Quero que você entenda comigo: seja feita a tua vontade, aonde? Assim na terra como? Se lá os anjos agora, eu vou fazer o que aqui? Eu vou adorar, eu vou exaltar e bendizer. Mas o que às vezes fazemos? Hoje eu percebo que a igreja, eu não vim aqui falar da própria, eu vim falar no geral. A igreja hoje é um querendo guerrear contra o outro, é um querendo ver a porta da igreja de um fechada, é um querendo, aleluia, insultar e dizer é herege, é do diabo. Jesus também foi falado sobre isso. Disseram que ele expulsava demônios por Beelzebul. Então não tem problema, se gosta da igreja, só Jesus salva, aleluia, ela está aí. Se não gosta, as portas estão abertas, está escrito, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Mas veja bem, tem passagens que falam: a igreja é minha, quem manda nela sou eu. Outro dia eu vi um grande pastor dizendo de um grande ministério: a igreja que dirige sou eu, não é Jesus. E aqui tem cada macho. É mesmo, aqui eu não sou nada. João Batista foi considerado o maior profeta pela própria boca de Cristo. E a Bíblia vai dizer que a fala de João, quando perguntaram a ele: és tu Elias? Ele disse: não. E tu és o Messias? Ele também disse: não. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitado é do veredas ao nosso Deus. Aleluia. E hoje eu percebo que muitos querem assumir esse lugar que pertence ao Senhor. Irmãos, nos dias atuais não se vê mais pessoas que desejam a presença do Espírito.
Por quê? Porque o Espírito denuncia, o Espírito convence, o Espírito mexe com o íntimo das pessoas. Eu me lembro, com 6 anos de idade, quantas das vezes eu chegava na igreja, o culto acontecendo, as irmãs no ciclo de oração, elas reuniam, era para orar, não era culto para ensaiar, elas se mediam para ensaiar. Quando falava que é dia de ciclo de oração, não tinha ensaio, tinha oração e Bíblia, aleluia, está escrito: buscai-me e vivei, diz o Senhor. Por que que falta vida na igreja? É porque como aqui pode ter pouca gente, mas tem oração, tem presença, tem poder, tem graça. Por que que tem? É porque tem humilhação. Quando nós oramos, reconhecemos as nossas limitações e o poder que pertence a Deus. A glória pertence a Deus. Aleluia. Hoje eu preciso de falta oração, mas eu não digo oração aonde você ora e as pessoas te veem. Porque está escrito: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus eterno. Eu vejo que hoje cristãos endeusam o monte. Eu não sou contra, vou no monte, busco o monte, mas eu não busco para me aparecer. Ali é um lugar de intimidade entre eu e Deus. Hoje as pessoas buscam um monte para mostrar que são mais espirituais que as outras. As pessoas buscam um monte para mostrar que são superiores às outras. Tá, mas a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tá? Deus é espírito. Nós somos carne. Pastor, nós temos que adorar em espírito. Sim, aleluia. Mas só adora em espírito quem é convencido, quem é convertido por meio do Espírito que convence o homem do pecado. E eis aí o problema: ele está afastado da igreja. Deus. Ele está afastado dos altares. Nesta época eu fui crescendo e eu me lembro que quando criança, fazendo parte do grupo de crianças, eu me lembro que as criancinhas começavam a cantar, o demônio manifestava na rua. Aleluia. Isso com 45, 44 anos atrás. Hoje eu tenho 44. Se eu tinha 6 anos, foi o quê? 38 anos atrás. Glória a Deus. O que está acontecendo com o povo de Deus que quando se reúne? Eu me lembro, olha, esse louvor antigo: quando o povo de Deus se reúne, uma coisa certa vai acontecer. O Espírito de Deus opera e logo começa a derramar poder. A igreja não fica bem. Ou seja, são coisas que não são mais cantadas, aonde o Espírito de Deus era desejado. Eu via na minha época, mesmo sendo criança, jovens desejando a presença do Espírito de Deus. Hoje, o jovem deseja a rede social. Hoje, naquela época, os irmãos oravam e pediam a Deus: Senhor, batize no Espírito Santo. E quando Deus exaltava a igreja, então, meu Deus do céu, como era maravilhoso ver os irmãos. Deus falando, tipo, cerca. E quando falava, os irmãos colocavam a cara no chão, aleluia, e diziam: Deus, me conserta, me liberta. Hoje não. Se você fala de conserto, eles fecham a cara e dizem: não vou mais na igreja, não gostei da pregação do pastor. Descendo hoje, aonde as pessoas não temem mais a Deus, aleluia, está escrito: temei ao Senhor todos os povos. Quer ver libertação? É necessário que a igreja sinta no coração aquilo que o Senhor Jesus disse: as dores de parto, o tremor que vem do céu. Aleluia! Porque a Bíblia diz que quando Isaías teve a visão, os anjos tinham asas que cobriam seus rostos, tinham asas para cobrir os seus pés. Por que será, pastor? Porque, aleluia, a sustentabilidade não vinha deles mesmos. Eram criaturas, eram criados por Deus. E se foram criados por Deus, não era para que eles fossem vistos, ou para que o caminho deles sejam vistos. Hoje eu vejo pessoas que desfazem das letras do livro sagrado, como é a Bíblia, e falam: você tem que ler outros livros, você tem que ter outros conhecimentos. Mas está escrito que ainda que um anjo nos pregue outro evangelho, além do que está posto, seja amaldiçoado. Eu me preocupo com as pessoas de hoje. Eu me preocupo com a igreja.
Porque outrora desejava falar em línguas, desejava ver a profecia acontecer na igreja. Aonde eu via, eu era menino, mas eu via o irmão orando em línguas e o outro interpretando. Cadê isso hoje? O que está acontecendo? Será que as pessoas esqueceram de refletir nas Escrituras? Porque não está escrito que eu tenho que refletir em João Calvino. Está escrito no livro de Salmo 1: bem-aventurado é o homem, ou seja, o varão, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Tem antes o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja bem, antes tem o seu prazer. Olha bem comigo. Aleluia comigo para começar depois. Você chega em casa e você tem um prato predileto. Aí imagina, pastor Gilberto, sua esposa vai lá e prepara ele. Exemplo, lasanha. Eu gosto, eu tenho prazer em uma lasanha. Eu gosto. Meu Deus do céu, como aquilo mexe comigo. E aí eu sento para me degustar com prazer. Eu não quero comer de uma vez, eu quero sentir o gosto, o sabor, o paladar. O que tem acontecido com as pessoas que hoje a palavra não é mais o prato principal? Aleluia, Jesus. É muito louco hoje, pouca Bíblia, por quê? Será? Porque aqui tem verdade, né? E o diabo tem conseguido entrar dentro das igrejas. Vou te dar um exemplo, já tem tempo que o diabo está trabalhando no meio das igrejas, e ultimamente o diabo usou a política para entrar na igreja. Ah, que eu sou de direita, ah, que eu sou de esquerda, mesmo. Lula morreu na cruz do Calvário, Bolsonaro tem as mãos e os pés furados. Por que será que o diabo entrou na igreja? Glória a Deus. Porque tem gente carnal dentro da igreja que sugava espiritual. Gente que hoje defende a morte de um ser que não tem culpa de pecado do pai ou da mãe. Gente que hoje defende o que é errado. Aleluia, porque no mundo hoje é assim. O certo é errado, o errado é certo. Glória a Deus. Dependendo do que você falar na rua, você vai preso. Por quê? Porque a verdade tornou-se mentira. Hoje, aleluia, sobram das escrituras sagradas, mas a culpa é de quem? Por que será? Por que rasgam a Bíblia como se fosse um livro qualquer, um livro comum? É porque nós, igreja, não damos mais valor à veracidade, à inspiração de cada letra da Bíblia. Glória a Deus. Mas Jesus, quando chega diante dos escribas e fariseus dentro do templo, Jesus não estava fora do templo. Aí eu vou abrir um parênteses. Por que será que as pessoas não querem congregar hoje? Por que será que as pessoas não querem ter compromisso na igreja hoje? Ah, é porque eu posso dar salgado demais. Não, a Bíblia diz que eu sou o sol da terra. Gostou da glória, se não gostou, vai ter que comer, quando tivesse caladinho, comendo farofa, sem beber água. A palavra é de Deus, não é minha. A palavra é de Deus, não é do pastor Gilberto, mas tem gente que não gosta. Irmão, alguém está aqui para te agradar? Eis aí o problema. Lembra que eu falei com ele? Seja feita a vontade de Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eis aí o problema. Não se pregam mais mensagens espirituais. Não se pregam mais mensagens sobre o reino. Não se prega mais mensagens. Aonde é que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, se negue a si mesmo e tome a tua cruz. Veja bem, hoje a igreja valoriza mais a cruz do que quem morreu nela. Glória a Deus. Isso é uma pura verdade. Uma certa feita eu fui no aniversário do Ministério Integral, pastor Gilberto. Quando eu cheguei lá, me deram o tema do aniversário, dizendo a igreja aos pés da cruz. Eu falei, peraí, aos pés da cruz, amém. Fui orar. O Senhor revela a mim e me pergunta: quem morreu na cruz? Deus é. Aleluia. O Senhor me pergunta: está escrito, achegai-vos à cruz e a cruz chegará a vós? Ou achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós? Aleluia, Deus. O Senhor me faz essa pergunta, pastor. Eu cheguei arrepiado, falei, Deus, mas eu não vou ser mais convidado lá para pregar. E o Senhor falou, prega a verdade. Glória a Deus. E ali já que a igreja me deu o prêmio, o Senhor me deu também o prêmio. Cheguei na igreja e humildemente
o pé da cruz aqui, deixa eu ver. Todo mundo levantou a mão. Todo mundo levantou. E ali, o Espírito deu uma direção, eu virei e falei: então vamos ver se você está mesmo com os pés da cruz até o final. Hoje, o misticismo tem liberado o poder está ficando afastado. Poder é o óleo que cura. Onde é que está escrito isso, irmão? Está escrito: chama os presbíteros da igreja e eles ungirão o óleo, e a oração da fé sarará o doente. Mas olha as pessoas fazem, pastor. O óleo é poderoso, o óleo está quente, o óleo está frio, o óleo tem presença, o óleo. Mas peraí, a Bíblia diz que a unção vem do alto, a unção vem do santo. E quem é o santo que opera na igreja? Sou eu? Não, eu não faço nada. Aleluia. A única coisa que eu faço é dizer que ele cresça, como diz João Batista, e eu diminuo. Mas uma coisa é fato, pastor, Deus deu autoridade à igreja. Sim, mas está escrito no livro de Marcos 16: em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, se beber alguma coisa contigo, não será corrompido, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que tem acontecido hoje? Eu sou profeta, eu faço e acontece. Ei, eu não sou nada, eu só sou aquilo que o Espírito me guia a ser. Aleluia! Aleluia! Hoje eu me preocupo com a igreja dos dias atuais. Aleluia! Porque aquilo que Jesus sabe, e quando ele se depara com ele, Isaías 61, aonde é que vai dizer: o Espírito do Senhor está. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque esse Espírito me ungiu para pregar boas novas aos cansados, libertar os pecadores do céu, para lavar a sua iniquidade. Sabe o que mais libertação na igreja? Não é a palavra cheia de sabedoria. O Paulo vai descobrir isso, e a Bíblia vai dizer que ele fala para uma das igrejas às quais ele havia aberto: a minha palavra e a minha pregação não é palavras de persuasão, é de sabedoria humana, mas é demonstração de poder. Cadê o poder? Onde é que está o poder? Onde é que tem habitado o poder, pastor? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, mas como o Espírito Santo vai habitar, se eu quero ser maior que o pastor Gilberto, se o pastor Gilberto quer ser maior que eu, é uma comparação. É o que tem acontecido hoje. Pessoas querem ser maiores umas que as outras, esquecendo que a Bíblia diz: quer ser maior, seja menor. Jesus disse isso aos discípulos, porque ele começava a questionar entre si: olha, eu sou maior porque eu ando do lado de Jesus. Não, eu sou maior porque toda vez que Jesus pergunta, eu respondo. Não, eu sou maior porque eu tenho a minha cabeça no ombro de Jesus. Não, eu sou maior porque eu falei para me comprar, aleluia, Natanael, que Jesus é o Senhor. Não, eu sou maior. Jesus, ele fala: peraí, por que dessa discussão? Jesus fala: pega uma criança e coloca no meio. Quer ser maior? Seja igual a essa criança. Glória a Deus. Por quê? Não é assim, missionário. Corrige a criança. Ela chora, não gosta. Mas daqui a 5 a 10 segundos, ela já está correndo e abraçando: papai, mamãe, eu te amo. Glória a Deus. Pastor, mas o que isso tem a ver com libertação? Libertação, seu espírito é brincadeira, é palhaçada, é meninice. E o que hoje as pessoas têm feito na igreja. E aí, quando alguém vai ver lá fora e não vê aqui, mesmo assim vão culpar aqui. Por quê? Porque todos somos, pela Bíblia, irmãos. E aí, o que acontece? As pessoas olham e julgam todos por conta de um, julgam todos por conta de dois. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Jesus não se tornou um sacrifício? Eis aí o problema. Jesus não é mais o centro das atenções, é a vara, é o cajado, é o lenço com sangue de homem. Mas a minha Bíblia diz, e a sua também, que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E se há algum milagre, algum sangue, que seja só o sangue de Jesus Cristo.
Deus vai dar conta boa de banco. Já viu o profeta falar que Deus vai dar casa, Deus vai dar carro. O meu Jesus não morreu na cruz para dar nada disso. O meu Jesus morreu na cruz para dar vida eterna. Está escrito, João capítulo 10, verso 10. O ladrão veio a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida essa em abundância. Mas entenda uma coisa: essa vida abundante não é nessa terra. Está escrito que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. E Deus preparou algo aonde? Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de papai tem muita morada. O que eu espero não está aqui na terra, o que eu espero não está no campo, o que eu espero não está lá fora, para me desconchar de carro de casa. O que eu espero está lá na glória. A igreja não deseja mais a presença, porque será isso culpa nossa, culpa minha. Eu digo isso com toda a responsabilidade, pelo fato de que Deus nos usa em revelação, sim, isso é fato. Deus nos usa em profecia, sim, isso é fato. Deus dá visão ao povo e à igreja, isso é fato. Mas muito temos usufruído dos dons. E Deus manda falar e quer falar o abecedário inteiro para mostrar que é o profeta e garantir lugar no altar, garantir lugar. Ah, meu Deus! Ai, a céu e a calabara. É noite de libertação, não é? Jesus disse em João 8:32. Ele falando aos fariseus, que a Bíblia diz no livro de João 8, capítulo 1. Ele falava aos fariseus que criam nele. Mas veja bem, crer em Jesus não significa servir Jesus. Muitos acreditam no nome de Jesus, aleluia, mas também muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome pregamos, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Ele vai falar assim: no meu dia, minha fala humilde, vem cá, isso. Não sei quem é você, mas que é isso, Senhor? O Senhor não lembra daquele dia que eu orei e o Senhor respondeu? Não te conheço. Por que será? O fruto não vem sozinho. Jesus disse, pastor: eu sou a videira e vós as varas. Para você ver o que eu estou falando desde da minha vida. Toda vara que está em mim não dá fruto, vai embora. E toda vara que está em mim e dá fruto, vai embora. Já se perguntou por que disso? Aleluia. Jesus é a videira, a vara está ligada dele. Amém. Aleluia. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Glória a Deus. Mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está. Aí ele está comigo. Sabe o que Jesus quis dizer naquele dia? Tem muito galho que é galho quebrado. Tem só uma casquinha ligada na videira. Não dá mais fruto, não tem como. Por que, pastor? Me explica isso melhor. Jesus disse: estai em mim e eu em vós. Porque o ramo não pode dar fruto de si mesmo se não estiver ligado na videira. Falar no nome de Jesus não é garantia de nada. Não é garantia de ser o bom normal, o último biscoito, o último bolacha do pacote. Aleluia. Está em Jesus, se Jesus nele é a garantia de ser espiritual e de andar na presença de Deus. Eis aí o problema. Fala de Jesus. Ou seja, muitos honram ao Senhor com os lábios, mas o coração para longe. Veio na igreja para quê? Ah, pastor, eu vim cantar, mas eu fui rebelde, desobedeci. Pediu perdão? Não. Eis aí o problema. Sabe o que acontece? Hoje, o mesmo que aconteceu no dia de Adão. O que aconteceu lá? Bíblia. Deus cria céus, cria terra. Vou abrir um parênteses para falar. Tem como criar o que já existia? Se Deus criou, então não existia. Veja bem, a ciência tenta explicar
explicar, mas nunca vai conseguir ver. Veja bem, por meio da ciência veio o ateísmo. E o ateísmo surgiu dentro da igreja, onde pessoas esperavam que Deus fizesse o que eles querem. Por que tanta rebeldia hoje? Porque tem muitos que tentam manipular Deus e não conseguem. Quando não conseguem, vai lá, vai para o diabo, vai para Satanás, vai para a mentira, vai para o pecado. Isso tem atraído as pessoas hoje. Mas veja bem, preste bem atenção. Quando você tem fome, você vai ao fogão e prepara uma comida para poder comer. Não é assim. Quando eu tenho fome e sede de justiça, o meu fogão está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Mas aí eu já vi gente falar, pastor, Bíblia fechada é um livro qualquer. Como assim? Ela deixa de ser sagrada? Deixa de ser um livro santo? Ela fechada ou aberta é a Bíblia sagrada. Mas eis aí o problema. As pessoas tentam usufruir de sabedorias filosóficas para tentar explicar o que já está explicado. Mas só que deixa eu te falar, a Bíblia já é interpretada, isso é escrito por meio da boca de Pedro. Aleluia. Aonde ele falou na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, 21. Nenhuma profecia na escritura é de particular interpretação, porque ela não foi produzida por vontade de homem algum, mas foram homens santos da parte de Deus que falaram ouvidos pelo Espírito Santo. E hoje, o que tem ocorrido? Vai lá, faz um curso de teologia, já ganha a carteirinha do pastor. Antigamente, eu mesmo sou exemplo vivo disso. Para ser separado ao diaconato, precisou 12 anos de congregação. Glória a Deus. Hoje, chegou na igreja, deu 3 minutos, falou, xará, canta, as pessoas já falam, esse é de Deus. Mas vem aqui comigo, é noite de pedir, é a palavra que nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus aos fariseus que diziam que é Deus. Mas quando Jesus falava a verdade, eles debatiam com Jesus. Eis aí o problema. Hoje é assim na igreja, querem debater com Deus, Senhor, por que disso? Senhor, por que daquilo outro? Mas quando você olha para Jó, perdeu seus bens, perdeu toda a sua fortuna, perdeu a sua casa, aleluia, e ela vai e cai ainda sobre os 7 filhos e 3 filhas. Jó perde os seus 10 filhos, e quando ele esperava a sua adjuntora ajudar, ela vira para ele e fala, desiste de Deus, amaldiçoa ele, morre. Ai, a cara para sair. Mas pastor, o que aconteceu no jardim? Aleluia, a serpente chega e engana ela oferece um frutadão e come. Deixa bem comigo, quando Deus vê que a mulher come, ele não aparece, pastor. Mas quando o homem come, o Senhor pergunta, Adão, onde estás? Por que, pastor? A responsabilidade foi cada um. Glória a Deus. Só que entenda uma coisa, na igreja, o cabeça não é o homem. Em casa o homem é cabeça, na igreja Cristo é o cabeça. Aleluia. Mas o que acontece hoje? É usufruir da autoridade humana e barrar a glória de Deus na igreja. Só que deixa eu te falar, eu vim aqui com um compromisso, tá? Glória a Deus. Eu vim aqui com um compromisso, falar de libertação, a qual eu sou o primeiro a precisar. Amém. Só que esse é o problema, falta unidade no meio do mundo. Por que, pastor? Vem comigo lá no jardim. Quando Adão come, Deus pergunta, onde estás, Adão? Adão escondidinho. Ah, Senhor, eu estou aqui escondendo as vergonhas da minha nudez. Abarcando para você. Glória a Deus. O homem é assim, né? Tanto o homem quanto a mulher é desse jeito. Enquanto não errou, está lutando com o pecador de guerra. Aí, quando Deus chega até Adão e fala, onde é que você arrumou essa roupa, rapaz? O que aconteceu? Adão culpa Deus e culpa a mulher. Ah, Senhor! O que aconteceu? A mulher que o Senhor me deu me enganou, eu comi o fruto, e agora eu tive que me vestir, que eu vi que eu estava nu. É mesmo? Aí Deus chega na mulher, o que aconteceu? A serpente me enganou e eu comi. Sabe o que chama isso?
Transferência de responsabilidade. O homem pecou, transferiu para a mulher. A mulher pecou, transferiu para o diabo. É assim na igreja hoje. O que está acontecendo? A culpa é do diabo. Nunca é da fofoca. Nunca é da língua grande. Nunca é da mentira. Nunca é do pecado. Nunca é de eu tentar esconder quem eu sou quando eu estou fora da igreja. Chego na igreja, estou vestido, todo mundo está me vendo. Esse é o problema. Tem muita gente que esconde na roupa, como se a roupa mostrasse alguma santidade. Santidade significa perfeição. Aí eu pergunto, alguém aqui é perfeito? Então, roupa faz nada. Caiu. Por que será? Só que crente sabe como se porta. Não anda sensualizando. Não anda, aleluia, mostrando beira de seios. Não anda mostrando o seu corpo que é templo do Espírito Santo. Porque o que é santo, aleluia, deve se santificar mais ainda. E o que é impuro deve ficar mais impuro ainda. E o que acontece hoje, aleluia, tem um monte de gente aparecendo em Jesus fica distante. Porque a glória Ele não dá outra. Isaías 42, verso 8. Minha glória, diz o Senhor, eu não dou a outra, e nem a minha honra a imagem de escultura. Veja bem, aleluia, tem pessoa que falta no culto, não é? Mas se vir um pregador famoso, vem até gente de outro ministério para poder pregar. Glória a Deus. Por que será? Assim na terra como? O Senhor não está lá não? Veio aqui por causa de quê? Homem, idolatria no meio da igreja. E acha que não precisa de libertação. Não é assim? Deixa ficar sabendo que um cantor famoso está pregando, está cantando, está ali, louvado seja Deus, no meio ali, de frente ao hospital. Deixa saber quando você vê, se não sai gente até de dentro do hospital para poder adorar o homem. Glória a Deus. Mas quando ela vem na igreja, estou com dor de cabeça, não estou aguentando nenhum culto. Deu uma dorzinha na ponta do vento da unha do dedo. Não vou no culto. Peraí, nosso Deus não é Deus de coisas grandes e pequenas. Uma dorzinha vai me tirar do reino, uma dorzinha vai me pedir de vir à igreja. Eu aprendi com o meu finado pastor, onde ele dizia: eu arrasto, mas eu não abandono Jesus. E quando nós chegávamos na igreja, eu e ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando parava pastor, não, eu cantava e ele pregava, o culto continuava, Deus derramava poder, Deus renovava, Deus curava, Deus libertava. Pessoas passavam na rua, viam a glória de Deus lá dentro. E hoje o que tem acontecido? Não quero pregar porque tem pouca gente. Não vou naquele lugar porque a igreja é pequenininha. Eu quero onde ele tem 300, 400, 1000 pessoas. Ei, quem é que tem que ser visto? Eu? Não é Jesus. Eis aí o problema. Ele ficava afastado. Glória a Deus. Ele tem sido jogado de lado, porque a sabedoria humana tem imperado. Mas eu vim aqui com um compromisso nessa noite. Pastor, mas que verdade é essa que primeiro? Ele disse ao 8:36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa Jesus libertar. Deixa Jesus libertar. Deixamos Jesus nos libertar nessa noite. Deixamos Jesus nos tocar nessa noite. Deixamos Jesus nos tocar nessa noite. Porque ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E hoje isso, se você continuar a leitura, você vai perceber. Quando Jesus fala, hoje isso se cumpre, o que acontece? Os fariseus ameaçaram perseguir. Jesus se ausenta naquele momento. E Bíblia, onde é que Jesus foi? Veio para os que eram seus, pastor. João disse, mas os seus não receberam. Ou seja, Jesus veio para o povo de Israel. E assim como Isaías havia profetizado, no capítulo 53. Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação? Uma mensagem espiritual hoje não tem mais como lugar no coração das pessoas. Por que será? É porque nós temos sido mais carnais do que espirituais. Glória a Deus. Não precisa de libertação. Sou o primeiro aqui nessa noite. Libertação sem o Espírito é conversa fiada, história de carochinha. É noite o Espírito Santo trabalhar aqui no nosso meio. Eu estou profetizando em nome de Jesus, pastor. Vão chegar aqui ainda, vão dizer: peraí, por que a igreja está vazia, mas parece que o culto está cheio de gente? Porque tem anjos voando no meio.
direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio do Espírito de Deus e o próprio Deus está comigo. Você quer que o fogo de Deus está aqui nessa noite? Você quer que tenha presença aqui nessa noite? Você quer que tenha poder aqui nessa noite? Então, em nome do Senhor Jesus, sinta o poder da libertação que o Espírito causa. Sinta o poder do Espírito que convence a minha e a tua vida do pecado. Sinta o poder do Espírito que te faz ser espiritual. É noite do ambiente espiritual mudado. Aleluia, mas o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é que Deus quer dizer com isso? Faça desta terra o teu céu. Glória a Deus. E pelos olhos da fé entenda, Deus está. E se Deus está, eu vou fazer igual os anjos. Eu vou adorar, eu vou exaltar, eu vou glorificar. Sem ninguém pedir, porque hoje tem que ficar pedindo. E se a igreja não dá glória, o que é que fala? Amor, sepulcro caiado, peraí, eu tenho poder de entrar no coração de alguém? Mas eis aí o problema: as pessoas não vêm para cultuar, vêm para reparar. Observe, o pastor grita muito, não é assim? Não já disseram isso? Você vai no lugar, não fala isso? O pastor grita demais. Eu grito para você ou para Jesus? Glória a Deus. Porque o culto não é para Deus? Se o culto é para Deus, por que as pessoas voltam a ele mais para homem do que para Deus? Glória a Deus. Me pergunta por que falta presença, por que falta milagre, por que falta poder, por que as pessoas preferem lá no tranca-rua pedir milagre, porque vem aqui se humilhar a Jesus? É porque hoje tem tido muitos homens sendo divinizados. Os homens se sentem deuses. E Deus mesmo, que é digno de toda a honra, toda a glória, não habita nesse seco sujo. Glória a Deus. A unção aqui nessa noite, irmãos. Há um ambiente espiritual que eu posso ver pelos olhos da fé, como se tivesse aqui no nosso meio uma cobertura de fogo espiritual. Aonde o Senhor está me dizendo nessa noite, profetiza, filho. E eu estou profetizando hoje uma grande mensagem não tem vez. Hoje o grande rua aqui não tem vez. Hoje é Chumirim não tem vez. É Chuzepilima não tem vez. Quem tem vez aqui é Jesus Cristo. É o Pai, é o Filho, é o Espírito. E aqui do Deus. Só que eu vou te dizer, como é que as pessoas fazem? Como eu disse, precisamos de conhecer um pouquinho de português para compreender a leitura. Por que, pastor? Isaías 43, 13 diz isso. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Deus faz uma pergunta, não é a resposta. Igual muitos fazem hoje. É uma pergunta. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia. Eu posso pedir a Deus. Quer ver? Os sinais seguirão aqueles que creem. Vamos falar de duas mulheres próprias disso. Primeiro, a irmã de Lázaro. Mestre, eu sei que meu irmão vai ressuscitar naquele dia. Mulher, eu não já te disse que se creres, verás a glória de Deus. Tirai a pedra. A outra, prostituta. Teve 5 homens e o que ela estava põe ela dela. Quem de nós daria o altar para ela pegar? Jesus deu autoridade para sair pregando em Samaria. E toda Samaria veio para conhecer. Está vendo como é que somos? E aí, quando vê um negócio desse, não acredito que fulano está no altar. Mentira. Aleluia. Veio para os seus e os seus não receberam. Porém, todos quantos o receberam, deu-lhes do poder de serem feitos filhos. Eu não estou vendo uma pessoa qualquer, eu estou vendo um filho de Deus. Eu não estou vendo uma
qualquer coisa, eu estou vendo filho. Eu não estou vendo irmãs qualquer coisa, eu estou vendo filhos. Eu não estou vendo um varão ali com a criança sentado, não. Eu estou vendo filhos. Eu estou vendo filhos. Eu estou contemplando filhos. E o filho, aleluia, carrega o jordão do pai. Filho, aleluia, carrega o exemplo do pai. Filho anda na presença do pai. E quando as pessoas veem ele passando, lá vai o filho do rei. Olha para cá, lá vai a filha do rei. No livro, ela está na cena, sabe o que é isso? Você tem uma marca, querido, e homem nenhum pode tirar que essa marca vem do alto. Por causa de quem? Por causa de Jesus, não foi a cruz. Glória a Deus. E o que mais a gente vê hoje nos altares? Ai, irmão, você tem que seguir a cruz. Você tem que se passar os pés da cruz. Mas está escrito, pastor, maldito é aquele que morreu no madeiro. E aí eu vejo o crente com um pingentinho de cruz achando que aquilo ali vai proteger ele. Se protegesse, senão eu podia fazer um sinal na cruz e nunca faz. Não? Ué, não é os pés na cruz que tem que estar? Mas peraí, quem é que é o nosso Salvador? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 12 e 7. Fecha a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 12. Abre aí para você ter Bíblia para me encerrar. Aleluia. Glória a Deus. É noite de libertação? Sem Bíblia não tem. Amém. Sem presença não tem. Sem poder do Espírito não tem. Quem está escrito aí, pastor? Se a obra de alguém se queimar, 3:11. 3:11, acho que é 3:15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é o fundamento? Jesus. Não é a cruz. Quem é o fundamento? Não é a coroa de espinhos. Quem é o fundamento? Não é os cravos que atravessaram suas mãos e pés. Quem é o fundamento? Não é. Alguns estudiosos acreditam que ela carregou apenas parte do madeiro. Outros acreditam que ela carregou a cruz inteira. Quem é o fundamento? Não é o sangue que verteu na cruz, é o sangue que verteu da via dolorosa até o Gólgota. Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi subindo. Jesus ia subindo em direção ao corpo, como raiz de terra seca. Não tinha aparecendo em formosura. E eu vejo gente falar: Jesus era feio. Peraí. Aí está falando de um Cristo que havia sido preso e açoitado. E açoitado de uma maneira que merejava sangue do seu corpo. Aleluia. Jesus ia caminhando, pastor, e tinha um bicudo dentro da minha fala, incrédula e pequeno, porque eu não sou um grande pregador, não. Eu não sou como as pessoas dizem, um grande vendedor. Eu sou pregador da palavra do jeito que ela é. Jesus chegava e disse: pum! Diga aí que eu vou te bater. Você já viu alguém tomar um chute e cuspir sangue? 40 chibatadas ele levou antes de ser apresentado e falar: o que vocês querem que solte? Jesus, o Cristo? Ô Barrabás, solte o Barrabás. O que vocês querem que faça com Jesus? Crucifica. Aleluia. Jesus pega a cruz e sai andando, né, pastor? E ele fraco de tanta pancada que ele já havia tomado, vai sangrando em direção ao Gólgota. Aleluia. Jesus não sangrou na cruz só não, irmão. Ele sangrou depois de ser açoitado e quando foi no caminho em direção ao Gólgota. Aleluia. Por que as pessoas falam que ele sangrou lá na cruz, pastor? Esse sangue, esse caminho percorrido, nos mostra que, como diz a Bíblia, meus caminhos não são os do Senhor. Aleluia. Meus pensamentos não são do Glória a Senhor. Deus. Por isso eu estou aqui. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo aos irmãos pelas compaixões de Deus, que apresente os vossos corpos em. Hoje não quer sacrificar. Sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Não é que eu quero me mostrar, não, mas eu vim glorificar. Amém. Não é que eu quero me mostrar, não, eu vim cantar, eu vim adorar, eu vim bendizer. Glória a Deus. A Bíblia diz: cantai ao Senhor, dançar um cântico novo. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, um cântico
Senhor essa noite. Então cante com glória, com aleluia. Se o Senhor merece, se você acha que Ele é digno de ser adorado, então exponha tudo e todos nessa noite, porque ninguém aqui vai te reparar. Aleluia, mas tem alguém que veio aqui para te ouvir. Ele quer ver se você veio mesmo adorar, se você veio mesmo exaltar. Então preste o seu culto em sacrifício vivo, para que todos saibam, eu sou cristão e não tenho vergonha. Eu não me desvio do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder para a salvação daquele que crê. Glória a Deus. Glória a Deus, meus Deus. Glória a Deus, que Deus continue usando o nosso irmão, pastor Sério, com essa graça, com esse conhecimento, com essa humildade. Que Deus continue abençoando ele, a casa, e abrindo essa porta do céu e derramando as bênçãos sem medida. Deus é fiel, meus irmãos, eu senti a presença do Senhor no culto. Porque Deus ele está desde o começo da oração, da abertura do culto, dos louvores. Ele continua presente aqui, ele vai continuar presente no caminho da nossa casa. Ele vai continuar presente em nome de Jesus. Escuta, pois, filho meu, Adai, erga sua de canto na barraia. Tem questionado onde é que está Deus sobre a tua vida, porque vê em ti simplicidade e acha que tu deveria ser igual a mim. Mas eis que sou eu sobre a tua vida, filho. Verão a minha glória sobre ti, e haverá dias que não precisar de tu falar, basta somente passar. Como eu usei a sombra de Pedro, usarei a tua vida, e verão a minha glória sobre ti. Assim diz o Senhor. E lá sua de canto, e lá sua de caia sobre a paz. Levikomana sudekantaria, Likomana sherebekana segalash, Ligerekana sudekantaria segalash, Ligelama sherekala kudukonas. Pegara soldaia sé. Tu me pediste algo em Mandaia 7. A promessa, muitas horas para ti, Maia Séria. E isso assim tem calma, tem buscado, tem pregado, mas Maia Sul, tem passado tribulação dentro da casa. Mas eu disse, meu pai, a minha graça te basta. Vou entrar muito agora no meu ambiente, dentro do teu lar. Você não me pediste Mandaia Séria, me pediste um milagre, meu Mandaia Sul. E disse assim, Senhor, que é uma coisa, Mandaia Séria. Se essa é minha cruz, eu carrego, mas se não for, Mandaia Sul. Faça uma ovelha diferente, porque eu quero uma ovelha Mandaia Séria. Hoje, meu Mandaia Sul, eu canto para a minha terra. Aquela oração que tu fez na madrugada e diz assim, Senhor, até quando Mandaia Séria, e diz, ó, hoje sai minhas mãos, porque não colocou nas minhas mãos, eu estou cuidando, ó, eu tenho livrado, eu tenho protegido, mas a alma é minha, eu vou salvar, porque tu me pediste, eu mandarei a sua. Eu disse, Senhor, não deixa perder essa alma, porque ela é preciosa para mim, Senhor. Ele disse, é precioso tu para mim, Senhor. Eu ouvi a tua oração, Maia, cura, Maia, surda, encantará minha terra. E quando eu estava pregando, Maia, surda, eu disse, não desista, porque eu não desisti de ti. Não perca a tua fé, continua somente, meu Maia,
Continua somente na minha presença, porque na tua casa tudo eu, na tua família tudo eu, nos teus tudo eu. E hoje eu derramo Nemanaia Serra dentro da tua vida, ó, logo na tua cabeça, preta nos pés, ó, a saúde que tu me existe para continuar na tua obra. A saúde que tu me existe para fortalecer você para continuar fazendo a obra. E isso eu toco hoje com todos os ossos, ó. Vou tocar Manacaia Serra, vou tocando a Nemanaia Sundei cantar a minha queda. Hoje vai tocar no alto da tua cabeça, vai começar a tocar nas medulas ósseas, porque Deus falou, Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu gosto de fazer a tua obra, mas não deixa o inimigo me parar, Nemanaia Serra. Ele disse, eu ouvi a tua oração, filho. A tua oração chegou a teu ouvido. E hoje, Nemanaia Serra, receba aquilo que eu me dedico, me perdoai a sua santidade, a minha graça me bastará, minha filha. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Até aqui o Senhor nos ajudou, eu creio que vai continuar ajudando. Estenda a tua mão e vamos receber por nossa glória. Que Deus usou comigo certo dele hoje. Estenda as tuas mãos e vamos comigo assim. Que o amor de Deus faz. E que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja no cada um de vós, na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você colocar a planta dos teus pés, de que crê nisso. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.